O milho plantado está no ponto ideal para ser transformado em alimento para o gado. Forragem energética e com bom nível de proteínas, de 6 a 7%. Componentes essenciais à nutrição animal. A novidade na Embrapa de Teresina é o silo de superfície, que dispensa a tradicional trincheira. É prático e fácil de construir. Não precisa cavar o chão. Este está em pleno uso, com silagem de elevado padrão de qualidade. Aqui nós estamos vendo um silo de superfície, né? Uma silagem feita de milho. O sistema tem que ser observado desde a colheita, a trituração do material e a distribuição desse material no local. E a compactação. Todo esse processo tem que ser bem feito, que é para você ter uma silagem de qualidade. Como vocês estão vendo, essa silagem praticamente não teve perda nenhuma, está toda uniforme, né? Quer dizer, o processo de ensilagem, o processo de fermentação ocorreu perfeito. Como é o que acontece o processo de ensilagem? Então o material é triturado, é colocado nesse ambiente que nós chamamos silo, que ele é de superfície, é distribuído, compactado para expulsar todo o ar. Depois desse material compactado, nós colocamos a lona por cima, certo? De cima para baixo, expulsando todo o ar. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma fermentação, quer dizer, os micro-organismos, através da ausência do ar, vão processar esse material, vão transformar esse material, vai fazer o processo de ensilagem para transformar o material picado verde nesse material chamado silagem. O pesquisador também mostra os cuidados para manter a qualidade da silagem. Essa qualidade é excelente, porque o milho cortado na época, ensilado na época adequada, o que é que ele tem? Tem energia, quer dizer, ele é rico em energia, que o animal precisa, e rico também em proteína. Aqui, ele tem em torno de 7% de proteína bruta. E a época adequada é o milho já com as espigas na planta? Não, a época adequada é quando a espiga, o grão está saindo do leitoso para o farináceo. Ele está começando a ficar mais durinho, farinha. Aí é o momento ideal de você fazer o processo de silagem. Cortar. E aqui na silagem, doutor, aqui no silo, doutor Raimundo, como é que a gente percebe que a silagem é de boa qualidade? Eu vejo aqui o material úmido e muito cheiroso aqui, ó. Primeiro, esse cheiro característico que você está sentindo. Segundo, essa cor, esse marrom, né? O material saiu do verde para essa coloração. Segundo, nenhum bolores. Você não encontra bolores negro nem branco de Sinais fungo, de podridão. de podridão. Então você tem aqui uma excelente silagem. Outra coisa, aqui não é um silo trincheira, aquele que você cava para enterrar a silagem. Ele está totalmente na superfície. Qual a vantagem desse modelo? Esse modelo é porque ele é bem mais econômico. Aqueles silos trincheiras, onde você tem que cavar, fazer o revestimento, gastar para fazer aquele revestimento. E muitas vezes fazer uma trincheira muito grande, onde você tinha que produzir a quantidade de massa suficiente para encher aquele silo. Aqui não. Aqui, se por um acaso não der para fazer um silo de 40 toneladas, 50 toneladas, como esse aqui deve ter uns 25, aí a gente faz a quantidade disponível de material verde. O que der, cobre, compacta, está resolvido o problema. Está resolvido o problema. E a área plantada do lado não tem E problema? a área plantada do lado não tem problema nenhum. O silo de superfície é hoje o mais importante aliado do criador. 1 hectare de milho, por exemplo, pode produzir até 40 toneladas de ração. E 70 toneladas de silagem são suficientes para alimentar até 20 vacas durante 70 dias. O cuidado é com a matéria-prima na hora de preparar o silo. Como mudou a matéria-prima do milho para a cana-de-açúcar, também muda o processo de produção da silagem. Mas não muda a qualidade. O alimento continua sendo o mesmo, para garantir vida saudável aos animais na época mais seca do ano. Como a matéria-prima é diferente, a cana tem mais umidade, tem mais açúcar e menos carboidrato que o milho. Então a chance de ocorrer uma fermentação lática é menor do que a com o milho. Aqui provavelmente iria ocorrer uma fermentação alcoólica, que daria uma cana, uma silagem mais escura, com um odor diferente e de qualidade inferior. Então nós temos que usar alguns aditivos baratos para ter uma silagem de boa qualidade. A cana-de-açúcar é massa verde de qualidade superior
para ser transformada em silagem. O segredo é o correto armazenamento no silo de superfície. Aí alguns ingredientes são fundamentais para o sucesso na preparação da ração. Não, se a gente fizer de maneira correta e colocar esses aditivos, a silagem vai ter a mesma qualidade. Aqui no caso nós adicionamos os lactobacilos, que é adquirido no mercado, é 1 grama para cada tonelada de cana, e também um pouco de fubá de milho, poderia ser ureia, outro aditivo, mas o milho é o mais barato. A gente usa, esse milho é para alimentar os lactobacilos. Então a gente vai colocando a cana, semeia o fubá e aplica o lactobacilo. A qualidade nela no final vai ser a mesma. Por exemplo, 100 toneladas de cana, que foi o que nós utilizamos aqui, nós vamos ter em torno de 70 toneladas de silagem. E os cuidados permanecem os mesmos, ou seja, compactação, tudo isoladinho. A compactação para tirar o oxigênio, que a fermentação é anaeróbica. Depois a vedação, a gente usa uma lona de dupla face, de 2 micras, e coloca uma terra por cima, ou as folhas de babaçu, ou de qualquer coqueiro, ou o próprio capim-elefante, ou a própria cana, para evitar a incidência dos raios solares diretamente na lona, porque ela poderia furar. Se ela furar, entra oxigênio e vai causar perdas naquele local. Doutor Geraldo, aqui podemos caracterizar como uma situação ideal para um pequeno produtor. De um lado a cana irrigada, o silo, e do outro aqui uma pequena floresta. O objetivo nosso é exatamente esse, a integração lavoura, pecuária e floresta. Aqui na sombra seria o local onde a gente iria manter os animais na sombra, perto da silagem, que diminuiria o transporte e os gastos com trator, óleo diesel e mão de obra. E isso favorece também a redução dos custos na criação dos animais? Com certeza. E o ganho de peso seria maior, porque o conforto dos animais é importante, como eles vão estar na sombra, sem estresse, tranquilo, e diminuiria os custos da manutenção da fruticultura, ou aqui no caso do dendê, porque não teríamos que estar roçando e limpando a área, que os próprios animais se encarregariam de fazer isso. E o esterco que ia ficar no local, a matéria orgânica também. Bem conduzida, a silagem é alternativa para a pecuária em condições climáticas como a do Piauí? Nós não temos costume de guardar forragem para a época da entre-safra, diferente dos países que têm neve, que se não guardar os animais morrem. Mas aqui nós temos muitas vantagens, como a luminosidade, que é a mesma o ano inteiro, e no caso da cana é outra vantagem em relação ao milho. Eu não preciso de estar plantando, e ela daria aqui 2, 3 cortes por ano, ou até mais, até 5. O capim-elefante aqui cresce mais de 5 centímetros por dia, quando bem irrigado e bem cuidado. Essa com certeza é a alternativa, porque nessa época a gente pode comprar os animais mais baratos, que estão morrendo por aí, confinar 1 mês e vender na época que a carne está mais cara. Então uma área pequena de 10 hectares é o suficiente para manter uma família com bons